Paz do Senhor, irmãos. Muita satisfação de estarmos aqui hoje, presentes diante do Senhor, para ouvirmos mais dele, para aprendermos mais dele. E realmente eu peço graça que o Senhor me dê, porque é algo interessante que ultimamente Deus tem trabalhado de forma um pouco diferente. Quero dizer, comigo, né? Ultimamente Deus tem quebrado certos protocolos na minha vida, tem feito coisas pouco diferentes do meu cotidiano, do meu acostumado. Quero dizer porque, em verdade, essa semana eu tive mais uma crise nos olhos e só fui começar a abrir os olhos na sexta-feira. Então, eu não tinha nada pronto para hoje. Aí, então, eu comecei a preparar algo, foi de sexta para sábado, né? E achei que era aquilo ali mesmo, né? Mas foi ontem às 3 horas da madrugada, eu estava finalizando o que ia trazer hoje para vocês. E eu espero que realmente o Senhor esteja falando com todo mundo, porque é algo que Ele falou muito comigo e eu creio que a igreja toda deve seguir isso que o Senhor está colocando para cada um de nós. Meio interessante hoje estar sozinho, porque é sempre acostumado ter alguém do lado, né? E dá tempo até de pensar o que é aquilo que vai falar, mas hoje vai ter que ser direto e reto. Bom, para mim não é algo tão difícil, né? Mas você habitua com alguém do lado e hoje não tem. Por isso que eu falo, Deus tem quebrado todos os meus protocolos que eu vivi mantendo até agora. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema interessante com toda a igreja, com todos nós, porque é sobre o Monte das Oliveiras. Né? O Monte das Oliveiras é um palco que aparece muito na Bíblia, em vários lugares em toda a Bíblia, e onde aconteceram várias coisas nesse lugar. E eu gostaria de abrir com os irmãos em Zacarias, capítulo 14, verso 4. Zacarias 14, verso 4. Amém? Amém? Zacarias 14, verso 4, nos diz assim: Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formado um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Amém? Eu gostaria que todos frisassem essa parte. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Amém? Essa é uma passagem onde o profeta Zacarias profetizou sobre, na verdade, a vinda de Jesus nesse mundo, que ainda não aconteceu, mas já quantos mil anos antes o profeta ele viu e profetizou sobre isto que vai ainda acontecer. No dia onde Jesus vai voltar e pisar com os seus pés no Monte das Oliveiras. E é sobre esse Monte das Oliveiras que eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema, como a nossa casa como o Monte das Oliveiras. Hoje nós estamos no culto de família e se fôssemos falar sobre família, existem vários temas, vários itens
que não encaixa somente numa única pregação. Acho que às vezes é necessário você fazer um grande estudo com vários temas e abordando várias coisas. Porque famílias, elas envolvem muitas coisas, principalmente porque são pessoas distintas dentro de uma única casa. Existem o pai, a mãe, os filhos, o cônjuge, né? E esses relacionamentos são distintos. O relacionamento que os pais têm com os filhos é algo distinto daquilo que o casal tem entre si. E entre todos ainda existe o relacionamento que entrelaça todos ao mesmo tempo. Por isso, da mesma forma, cada um de cada família tem a sua responsabilidade, tem o seu ponto e tem aquilo que precisa aprender e precisa fazer. Então, por isso, eu não vou abranger num único ponto, porque é algo muito vasto. Mas, no entanto, o que eu gostaria hoje de colocar com toda a igreja é um ponto abrangente no total, na sua totalidade. Porque se nós investirmos em várias coisas que aquilo que esse Monte das Oliveiras vai nos ensinar, se cada um na sua própria responsabilidade, seguir esses passos que o Monte das Oliveiras vai nos ensinar, a família em si, ela toda entra em harmonia. E a harmonia dentro de família é algo muito difícil, infelizmente é algo muito difícil, mas é aquilo que Deus espera de nós. Mesmo dentro das famílias cristãs, existem muitas dificuldades dentro das suas famílias. Existem muitas discordâncias, às vezes, dentro das suas famílias. Mas o que Deus espera de nós, o que Deus colocou no momento que Ele fez o homem e a mulher, como nós lemos hoje na leitura de japonês, que o homem se unirá à sua mulher e dois serão uma só carne e que ninguém vai separar. Então, a partir disso, Deus já está dando uma direção para que onde a família se inicia, ela vai se iniciar unida ali e nunca mais vai se desunir. Onde, da mesma forma, depois que virão os filhos, essa união ela se fortifica e cada vez mais ela vai ter que crescer. E aqui está a questão. Como nós vamos fazer isso? Como nós conseguiremos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes erram em muitos pontos, podem fortificar a sua família? E é aqui onde o Monte das Oliveiras vai nos ensinar. E onde nós devemos colocar a nossa casa. É onde nós devemos nos exemplar e colocar em nossa casa, em nossa família, esse Monte das Oliveiras. Aqui eu coloquei vários pontos sobre esse Monte das Oliveiras que nos fala. Ele é chamado também chamado Monte da Unção. Por quê? Porque nesse Monte das Oliveiras existe uma vasta plantação de oliveiras e onde essas olivas, essas azeitonas, é extraído o óleo, da qual se ungiram os reis de Israel há mais de 3.000 anos. Foram ungidos reis e todo o óleo e o que ungiram esses reis foram extraídos do Monte das Oliveiras. É considerado um lugar de adoração para o mundo todo, não só na religião cristã, mas tanto na judaica como muçulmana, muitos peregrinos vão para o Monte das Oliveiras para adorar. Aliás, se um dia nós também tivermos a oportunidade de ir para Israel, e eu creio que um dia todos nós teremos, em nome de Jesus, é inevitável não passar pelo Monte das Oliveiras. Você ir para Israel e não passar pelo Monte das Oliveiras, você foi para Jerusalém e não passou pelo Monte das Oliveiras, você perdeu a viagem. Por quê? Porque ali é um ponto histórico em muitas coisas, e até importantes para nós, onde passagens bíblicas aconteceram ali.
É uma montanha onde Jesus ensinava os seus discípulos. Nós vemos o capítulo de Mateus 24, onde Jesus revela muitas coisas do fim, daquilo que vai acontecer. Ele falou para os seus discípulos tudo ali no Monte das Oliveiras. Então, quer dizer, é um lugar de ensino. É onde Jesus ensinava os seus discípulos. É onde ele estava sempre em comunhão com os seus discípulos. E ali ele dava as suas aulas para eles. E no capítulo 24, nós vemos tudo aquilo que Jesus mesmo estava ensinando para os seus discípulos depois da sua assunção ao céu, daquilo que vai acontecer para o fim. E hoje muitas coisas nós estamos já vendo, hoje muitas coisas estão acontecendo em nossa volta, e nós como cristãos nós devemos estar preparados, porque é aquilo que o próprio Jesus Cristo ensinou ali no Monte das Oliveiras. E hoje nós estamos vendo o tempo da graça, mas o tempo da graça ela vai ter um momento que ela vai acabar. Mas depois disso, nós nunca vamos poder falar, eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém falou, porque o próprio Jesus Cristo deu todas as instruções para os seus discípulos e eles colocaram aqui no Evangelho para que todos nós também ficássemos sabendo. Então, aqui o Monte das Oliveiras, ele nos traz um lugar de ensino, onde nós vamos aprender. Aqui, no Monte das Oliveiras, no relato em Lucas capítulo 19, é onde Jesus desceu em cima num burrinho e foi ali a entrada triunfal. Ele desceu do Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Ali também aconteceu esse ato, ali também aconteceu isto, e onde foi ele aclamado pelo povo, onde ele foi exaltado pelo povo, onde ele foi onde o povo começou a dizer, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ele ali foi exaltado pelo povo. Então, quer dizer, é um lugar de adoração. E durante o ministério de Jesus, ele foi várias vezes para o Monte das Oliveiras para estar a sós com o nosso Deus. Ele conversava com o nosso Deus, sempre ali no Monte das Oliveiras. E é ali onde ele também se humilhou diante do Senhor por nossa causa. Por que eu falo isso? Porque fica no Monte das Oliveiras o Jardim de Getsêmani. Foi ali onde Jesus teve a sua oração mais agonizante de toda a sua vida aqui na terra. Onde ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Era ali onde Jesus tinha o prazer de estar com o Senhor e colocar-se diante dele tudo o que ele tinha, tudo o que ele sabia, tudo o que ele sentia. Ele era aberto para Deus em dizer tudo o que ele queria. E da mesma forma, foi no Monte das Oliveiras que Jesus foi traído. Foi no Monte das Oliveiras onde Jesus foi pego e foi preso. Mas foi no Monte das Oliveiras de onde ele subiu aos céus. E os discípulos ali viram ele subindo aos céus do Monte das Oliveiras. Só que Zacarias já está nos dizendo que naquele dia ele irá pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. E esse é o dia
que vai ser maravilhoso, porque vai ser a segunda vinda de Jesus, onde a igreja vai ser triunfante, onde os salvos vão estar com Jesus aqui nessa terra para glorificá-lo. É onde isso ainda vai acontecer. Agora, com todos esses pontos que eu apresentei à igreja, o que eu quero trazer? O que eu quero trazer para que nossa casa seja o Monte das Oliveiras? O tema apagou. O que eu quero trazer para que todos nós façamos o Monte das Oliveiras também a nossa casa? Como eu disse anteriormente, numa família existem vários integrantes, várias pessoas, e cada um tem a sua posição, sua responsabilidade e suas obrigações diante do Senhor. Só que se nós colocarmos tudo isso num único ponto, nós vamos seguir e vamos ter grande harmonia em nossa casa. Porque da mesma forma que no Monte das Oliveiras, ali aconteceram várias coisas, a nossa casa também, assim como foi no Monte das Oliveiras, tem que ser um lugar de adoração. A casa precisa ser um lugar de adoração ao Senhor. A família precisa se reunir para adorar ao Senhor. Porque ali no Monte das Oliveiras é onde Jesus adorava ao Senhor. É ali onde aconteceram várias adorações ao Senhor junto com os discípulos. E esse é um dos primeiros pontos que a nossa casa precisa começar a se assemelhar àquele Monte das Oliveiras. Se nós não temos o costume, se nós não temos o ritmo de fazer essa adoração, então iniciamos. Vamos iniciar a ter uma casa que adora ao Senhor. Uma casa que louva ao Senhor. O Monte das Oliveiras era um lugar de comunhão. Por quê? Porque Jesus tinha comunhão com os discípulos. Eles se conversavam entre eles. Eles estavam sempre juntos. Era o lugar onde eles conversavam ali. Então, nossa casa também ela precisa ter isto. A nossa casa, independente de seja pai, mãe ou filhos, precisamos ter comunicação mútua. Precisamos ter comunhão entre nós. Por quê? Porque uma casa dividida, ela não resiste, ela cai. Mas uma casa unida, quer dizer, ela tem comunhão. Uma casa unida, quer dizer, um conhece o outro. Uma casa unida, eu sei o que o outro está passando, eu sei o que meu filho está sentindo, eu sei o que o meu pai está tendo, eu sei o que minha mãe está querendo. É algo mútuo, é algo que cada um consegue conversar entre si e poder se ajudar. Por quê? Principalmente porque é família, não são estranhos. E muitas vezes nós vimos em várias famílias, dentro até da igreja, em famílias cristãs, onde pessoas que moram junto com pessoas se dizem família, mas mal se conhecem, mal se veem, mal se conversam. Onde está a família nesse lado? É mais fácil as pessoas de fora saber daquilo que está acontecendo dentro de sua casa do que, muitas vezes, o próprio que está dentro da sua casa saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a comunhão está quebrada. A comunhão está em falta. Por isso que eu digo, independente do personagem que seja dentro de sua casa, seja pai, filhos, esposo ou esposa. Se essa comunhão não existir dentro da sua própria casa, dentro dos seus entes que estão morando ali, não vai andar. Não vai andar. Por quê? Porque casa dividida, ela não se permanece. Casa unida, ela é forte. Ela progride, ela prospera, ela cresce, ela vive. E é isso que Deus espera de todos nós.
Um outro ponto, dentro de uma casa, quando ela existe um lugar de adoração, onde existe comunhão, ali ela nos traz liberdade. Liberdade no espírito, liberdade para poder falar, liberdade para poder estar no lugar de conforto com aqueles que você ama. Mas isso, primeiro nós temos que ter a comunhão. E quando nós temos a comunhão, quando nós temos a libertação de convívio entre nossa família, nós podemos trazer até a cura. A cura do Senhor opera. Por quê? Porque muitas vezes, pode ser que não seja às vezes doenças ou coisas muito aparentes, mas enfermidades espirituais, enfermidades psicológicas, enfermidades dos seus sentimentos, daquilo que você está passando e você não tem coragem de falar para alguém que está dentro da sua casa, morando com você. Mas o momento que nós temos comunhão, o momento que nós temos adoração, o momento que nós temos liberdade dentro da nossa casa, nós temos liberdade para chegar e conversar e falar, eu estou passando por isso, eu tenho isso. Eu preciso de ajuda. Mas quando nós não temos esses elementos na nossa casa, como que nós poderemos chegar até aquele lá que eu não sei se ele vai ouvir o que eu tenho para dizer ou não? Eu não sei se ele vai entender aquilo que eu estou passando ou não. Irmãos, eu ainda quero dizer uma coisa para vocês que é algo é muito difícil e é difícil de dizer porque mesmo vivendo dentro de uma família, existem barreiras. Você cresce, você vive, você convive, mas você cria barreiras entre os seus. E essas barreiras precisam ser quebradas. Essas barreiras dentro da sua família, da sua casa, precisam ser quebradas. E muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos pelo Espírito Santo, nós pedimos e nada acontece, porque nós não damos o primeiro passo. Não adianta somente orar e pedir. Nós precisamos, principalmente nós, precisamos dar o primeiro passo, de abrirmos para isso, de darmos também abertura para isso. Algo que eu, às vezes, não queria muito falar sobre isso, mas me forço a dizer, um exemplo que eu quero dar aos irmãos, na minha vida, na minha família, nós tivemos muitas dificuldades, nós tivemos muitas conturbações, nós tivemos muitas diferenças, e muitas vezes incompreendidas, e você mesmo não compreender essas diferenças e dificuldades. E por quê? Porque muitas vezes não se aceitava. Muitas vezes não se aceitava. Porque, eu quero dizer, irmãos, muitas vezes quando eu tive dificuldades no meu casamento com a Patrícia, e ela sempre falava, você não é normal, você tem algo diferente, você é diferente, você não reage normal. Eu sempre achei que eu era normal. Eu sempre achei, eu não tenho nada, é você que está com problema. Mas isso foram causando várias coisas. Você foi tendo vários prejuízos nesse ambiente familiar, principalmente no matrimônio. Até então, um dia nós topamos fazer consulta neuroterapêutica e neuropsicológica, e até o dia onde realmente nós fomos a um neuropsicólogo. E é muito interessante dizer, irmãos, porque na consulta do neuropsicólogo, eu fui bem claro, fui totalmente claro em dizer, eu falava, eu não tenho nada, eu sou normal, eu só estou aqui porque minha esposa acha que eu tenho algo, mas eu não tenho nada, eu sou normal. A psicóloga fez várias perguntas, ela fez
várias situações onde eu tinha que responder as minhas reações, meus comportamentos. E depois disso nós fizemos um outro exame muito interessante, onde rastreia todo o seu cérebro, suas funções. Você coloca sabe aquele capacete lá do De Volta para o Futuro? Bem interessante, cheio de fios. E ele lê todo o seu funcionamento cerebral. Eu, nesse momento, pensei, eu vou deixar minha cabeça o mais zen possível, o mais em branco possível, porque não vai sair nada. Eu sou normal, eu não tenho nada. Aí você fica lá 10 minutos olhando para o nada, uns 5 minutos olhando para o nada, e você fica ali, eu falei, eu vou deixar minha cabeça em branco, não penso em nada, não tenho nada, eu sou normal, apenas isso. Aí foi, o que é legal, porque quando o neuropsicólogo chegou e foi dar o resultado, e ele falou assim, você falou que você era normal, né? Eu falei, então, né, você é o que mais é normal? E eu fui diagnosticado com autismo leve. E ainda é um pouco difícil de entender esse tipo de coisa, mas depois você começa a procurar entender, você procura saber muito sobre isso e você começa a entender várias coisas. E é onde minha oração, ela tomou um rumo diferente, ela tomou uma forma diferente, o que eu peço ao Senhor, me cura na minha mente. Porque eu sei que por eu não reconhecer, eu sei que por às vezes não aceitar, eu prejudiquei em muitas vezes, em muitas áreas, a minha própria família. Mas agora tudo bem, eu vou aceitar, Senhor. Não tenho mais como brigar com isso. Mas não é um diagnóstico que cuida da minha vida. É o Senhor que cuida da minha vida. Eu posso ter o T a nível 1, não tem problema, mas eu sei que o Espírito Santo, Deus, rege em mim. Eu sei que Ele é o dono da minha vida e o que conduz. Eu dei total abertura. Senhor, faça da minha vida como Tu queres. Depois disso, você começa a compreender muita coisa. E você começa a abrir para Deus. Fala, Senhor, eu não vou mais brigar com isso. Mas por causa do quê? Do momento onde nós demos abertura em nossa casa para podermos conversar sobre isso, para podermos abrir sobre isso, que muitas coisas começaram a mudar. Muita compreensão começou a surgir dentro da casa. Muita coisa começou a mudar para melhor. Por quê? Porque existem barreiras que você coloca na família e se você mesmo não quebrá-las, não vai ser Deus, não vai ser o Espírito Santo, você pode orar a vida toda, porque é você mesmo que está colocando as barreiras. É você mesmo que está colocando os muros. Mas aqui, no Monte das Oliveiras, Deus não tinha barreiras com Jesus Cristo. E Jesus Cristo era totalmente livre, aberto e tinha comunhão plena com o próprio Deus. E é isso que Ele quer, que a nossa família, a nossa casa tenha comunhão plena uns com os outros. Por quê? Porque eu digo, às vezes existem muitas coisas que no meio da sua própria família estão escondidas que os que estão na nossa casa não veem. Mas aquele problema ele vai minando, ele vai minando, ele vai minando, até o momento que se você não der abertura para que Deus venha fazer a obra, nada vai mudar. Mas é no Monte das Oliveiras, onde Jesus se abria para o próprio Deus, é aqui onde nós também temos que fazer igual na nossa casa, na nossa família. É ali onde Ele vai fazer a obra. No Monte das Oliveiras, como eu já disse, era o lugar de ensino, onde Jesus ensinava os discípulos. Quer dizer, na nossa casa também precisamos ter esse momento de ensino. Na nossa casa, nós temos que ter um momento onde pais ensinam os filhos sobre o Senhor Jesus, sobre o Senhor Deus, sobre
vida cristã, sobre aquilo que o Senhor quer para nós, sobre aquilo que nos cabe fazer. Não adianta somente ir para a igreja, não adianta ir somente para a EBD, deixar que as crianças aprendam ali com os professores, o que se fala no púlpito, aquilo ali já está bom. Não. Aquilo ali, na verdade, é complemento daquilo que se inicia na casa. Se na casa não tem esse início, ali é muito raso. A igreja somente, a EBD somente é muito raso. Ali é apenas algo como um complemento. Ele não pode ser o essencial. Cabe a nós, pais, a responsabilidade de ensinar, direcionar nossos filhos. Assim como na palavra fala, ensina no caminho. Ensina no caminho. Quer dizer, quem que vai ensinar? A criança que é imatura ainda, ela não vai aprender. Quem que é o adulto na casa? Quem é aquele que tem mais conhecimento? É esse que precisa ensinar. Se não tem, busca. Busca para si e para ensinar aos seus. E como diz a palavra, se ensina o seu filho no caminho, e quando envelhecer, ele também nunca se esquecerá. Por quê? Porque ele já vai ter aqui. Ele já vai sempre lembrar, eu lembro aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou a respeito disso. Eu lembro que nós passávamos por isso, meu pai e minha mãe faziam isso e aquilo. Às vezes, não ensinamos, às vezes, nem com palavras, mas os nossos atos e ações dentro da família ensinam muita coisa para os nossos filhos. Porque eles são o quê? As pessoas que mais nos veem. E às vezes não basta ficar falando, porque fala, nossa, meu pai e minha mãe falam isso, mas faz isso? Os nossos atos, nossos comportamentos ensinam muitas coisas. Mas se nós não estivermos vivendo na palavra do Senhor, se nós não tivermos a palavra do Senhor conosco para fazer, nós vamos ensinar errado. Poderemos falar certo, mas vamos ensinar errado. E muito mais as nossas ações dentro de casa, como pais, são mais valiosas do que, às vezes, muitas palavras. Mas as palavras também precisam ter. Então faça a sua casa como a escola também. A escola onde se ensina os princípios cristãos. Onde você vai ter uma família que vai crescer no modelo onde Cristo espera por nós. E com todos esses itens que nós temos dentro da família, com um lugar de adoração, um lugar de comunhão, onde existe cura, onde existe libertação, onde existe ensino, existe liberdade no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita ali com nós, ele interage com nós, ele fala conosco, nós podemos sentir a presença dele o tempo todo. Nós podemos ouvir quando ele quer falar conosco, nos ensinar a dizer alguma coisa, a aprender alguma coisa, ou fazer alguma coisa. E o Espírito Santo estava ali com Jesus o tempo todo, ali no Monte das Oliveiras. Ele era Deus aqui na terra. E nem por isso o Espírito Santo estava com ele, porque era um Deus triuno, era Deus no céu, Jesus na terra, o Espírito Santo sempre junto. Então, se nós tivermos todos esses itens, nós fizemos nosso lugar de morada, nossa família, um lugar de adoração, onde nós temos comunhão, o Espírito Santo vai estar ali o tempo todo nos direcionando. O Monte das Oliveiras é o lugar de unção, então a nossa casa também precisa ser esse lugar de unção. Ela precisa jorrar este óleo que tinha nas plantações do Monte das Oliveiras. Mas o que nós estamos plantando ultimamente?
Talvez, em vez de oliveira, nós estamos plantando capim. E o capim não traz nada de bom. Então nós precisamos mudar a semente. Nós precisamos mudar a árvore para que os frutos também nasçam. E desses frutos nós venhamos a colher. O Monte das Oliveiras nos ensina que Jesus, no seu momento mais difícil, quando ele disse em Mateus 26, Senhor, não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Gente, vamos pensar um pouco. Jesus suou sangue nesse momento. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia por tudo que ele ia passar. E ele sabia que era necessário. Foi um momento de entrega tão grande, para os anjos virem ali trazer até consolo e força para ele. Quer dizer, foi um momento de total humildade do próprio Jesus Cristo, 100% Deus aqui na terra. Ele não estava apresentando suas limitações. Ele não estava apresentando o que ele não queria fazer. Mas ele estava se apresentando como um cordeiro que ia ser imolado perante Deus. Esse jardim do Éden, esse lugar onde estava no Monte das Oliveiras, era o lugar onde Jesus sempre se retirava para orar, para se entregar a Deus. Será que a nossa casa está sendo esse lugar? Será que a nossa família está sendo esse porto seguro onde nós podemos ter essa comunhão livre com o Senhor? Por isso que eu, desde o começo, estou dizendo, não vou apontar personagens da família, porque indiferente seja pai, mãe, cônjuge, filhos, casados ou solteiros, nós precisamos ter esses itens na nossa casa. Nós precisamos ter esses itens na nossa família. O Monte das Oliveiras precisa viver em nossa casa, em nossa família, em nosso coração, em nossa igreja. Tem que ser o lugar de adoração, tem que ser o lugar de comunhão, tem que ser o lugar onde o amor de Cristo reina, onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, onde ele tem liberdade para tocar os corações, onde ele pode falar com todos nós e nós sermos ouvidos abertos para ouvir a sua voz, sermos sensíveis à sua presença e termos unção do Senhor para conseguirmos andar no seu caminho, para sabermos a sua direção, para sabermos aquilo que ele está nos ensinando a fazer, a andar, a tomar decisões, a fazer coisas que ele quer. Nós aqui somos servos do Senhor, mas muitas vezes nós fazemos Deus de mordomo. Quem que está no trono? Quem é Deus? Deus, o próprio Jesus Cristo que Deus se entregou, se fez servo, se fez um cordeiro. Ele pediu ajuda. Mas muitas vezes nós estamos invertendo as posições. Deus faz isso para mim, senão eu não vou fazer. Deus, se não fizer até aqui, não vou fazer mais. Deus, aquilo ali que o Senhor prometeu. Estou esperando. Ai, quando que vai acontecer? Nós ficamos aqui que nem bebês chorões. Enquanto o próprio Jesus ali, ele se entregou. Se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos ter a nossa casa servindo ao Senhor, se nós queremos ter o Monte das Oliveiras na nossa casa,
nós precisamos seguir esse maior exemplo que nos dá. Se entregar. Obedecer. Ouvir. E mais do que falar, se calar. Quando a nossa casa, quando a nossa família seguir esses pontos, eu vou dizer, eu não estou dizendo isso para a igreja, estou falando isso para mim também. Minha casa não é perfeita, minha casa também não, às vezes talvez não tenha todos esses pontos e falta. Mas é por isso que nós, como igreja, nós precisamos aprender. Nós, como igreja, precisamos colocar esse monte das oliveiras na nossa casa, na nossa família. Por quê? Porque em Zacarias, aqui como nós acabamos de ler, ele fala, os seus pés sobre o monte das oliveiras estarão. Será que a nossa casa tem esse ambiente onde Jesus vai pisar os pés? Será que a nossa casa tem o suficiente para dizer como ser o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai botar os pés? Se não, nós precisamos começar agora. Se não, é o momento que nós temos que pensar o que nós estamos errando, o que nos está faltando e onde nós precisamos começar a buscar para que a nossa casa ela seja também esse Monte das Oliveiras. E quando nós tivermos a nossa casa como o Monte das Oliveiras, não vai haver família sem harmonia. Não vai haver famílias tão problemáticas e com tantas dificuldades. E eu não digo, às vezes, dificuldades financeiras, porque eu acho que a dificuldade financeira não é o pior. Mas qualquer outro tipo de dificuldade, seja na enfermidade, seja na financeira, seja no convívio, quando nós começarmos a colocar a nossa casa, a nossa família diante do Senhor e trazer esse Monte das Oliveiras para o nosso lar, tudo cai por terra. E ali o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar com todos nós. Nós muitas vezes buscamos ao Senhor por respostas, colocamos questões, questionamentos e ficamos apenas esperando. Será que não cabe a nós também fazermos a nossa parte? Será que não cabe a nós também observarmos nosso interior e fazermos uma auto-reflexão e dizer, Senhor, me perdoa porque aqui eu falhei, mas me ajuda a ser melhor. Ajuda a prosseguir. Ajuda a renascer. A renovar. Se é alguma barreira que existe na sua vida deve ser quebrada, quebre. Quebre. Vale muito mais você quebrar para que o Espírito Santo venha operar, não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. E esperar para que tudo realmente corra em harmonia daquilo que foi já o projeto de Deus desde o Éden. Desde o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Ele criou para ter harmonia, para serem felizes, para serem prósperos, para servir ao Senhor e que vivessem em alegria, em paz e amor. Esse projeto não mudou. Esse projeto Deus quer que esteja em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações, em nossa igreja. E é por isso que hoje
Jesus, Ele nos convida a irmos para o Monte das Oliveiras. O lugar de adoração, o lugar de ensino, o lugar de entrega, o lugar de exaltação, onde existe cura, onde existe comunhão. E é ali onde também nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para o William, a pastora, cantassem o terceiro hino que vocês cantaram no final.